Gente, vamos começar nosso bate-papo clean. Moraes, boa noite. Vai chegando a turma. Tá legal. Eu estou com uma convidada bem bacana, uma baita profissional, a Edilane, master analista comportamental. E a gente vai falar hoje sobre, né, como superar os desafios com autoconhecimento. Edilane, passo a palavra para você, se apresenta aí para a turma, né, e vamos começar. Você tá me ouvindo bem? Meu som tá Ótimo, bom? então, tá Tá muito bom. ótimo? Então vamos lá. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui. O André, né? A gente se conheceu aí nesse clube de negócios do Sebrae. O André é uma pessoa muito visionária, né? E a gente já tinha trocado a ideia aí dessa live, né? E aí a gente veio amadurecendo. E aí hoje nós estamos aqui, acredito que seja a primeira de muitas outras tantas aí, muitos projetos que a gente tem aí para a gente fazer. Eu sou Edilane Cruz, né? Eu sou da área de comportamento, eu sou graduada em administração, fiz MBA em gestão estratégica de pessoas e eu sou da área dos recursos humanos, mas o meu foco central é o comportamento, né? É análise de perfil comportamental, é mapeamento de perfil, que o mapeamento é algo mais abrangente, é algo mais completo. E ele é o primeiro passo na área do autoconhecimento, que é a gente se conhecer. Né? Muitas vezes a gente, quando ouve falar em perfil comportamental, né? Não sei se vocês já ouviram falar no DISC, que é uma sigla, porque são as iniciais de cada perfil, que são 4, às vezes passa desapercebido, às vezes as pessoas acham que é algo muito específico da área de psicologia, né? E, na verdade, o comportamento está presente em todos nós, né? E, assim, a partir do momento que a gente se autoconhece, que a gente descobre qual que é o nosso perfil comportamental, nós começamos a entender o porquê que a gente tem reação, né? Algumas reações diante de algumas situações. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Conto com a interação de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí para o André, ele vai me passando, tá? O objetivo nosso aqui hoje também, né, André? É dar uma esclarecida geral do que é esse mapeamento aí de perfil comportamental, porque depois nós vamos fazer uma mentoria, né, um workshop privado, online, para quem tiver interesse, gratuito. Vai ser muito bacana, porque aí a gente vai aprofundar, tá bom? Então, assim, pessoal, o que seria o mapeamento de perfil? O primeiro, um dos itens que compõe esse mapeamento é o DISC, que é o nosso perfil comportamental, seguidos de assessments. O que são assessments? São testes que a gente faz também, que aí a gente vê outras áreas, como que a gente usa o nosso tempo, como que a gente se sente valorizado e reconhecido porque a gente tem uma linguagem, quais são as nossas forças pessoais, né? Qual é a nossa positividade e bem-estar diante da vida e quais são as nossas âncoras de carreira. Hoje nós vamos focar no DISC, que é aí o nosso combinado, né? Que eu combinei com o André, até porque nós não temos tanto tempo assim. Então hoje a gente vai focar no DISC. O que seria o DISC? O DISC são os 4 perfis comportamentais que nós temos, só que assim, todos nós temos um pouco de cada um dentro de nós. Só que, geralmente, um ou dois, eles ficam na liderança ali. Então, são os perfis que, geralmente, eles comandam as nossas reações. Então, por exemplo, tem pessoas que são dominantes. Quem são os dominantes? Dominante é aquela pessoa que, geralmente, ela fala muito bem, geralmente, ela é protagonista, ela é uma pessoa que decide rápido as coisas, ela é aquela pessoa que gosta de ir atrás da solução imediatamente, ela é uma pessoa que, em tese, ela se vira muito bem, né? Então, o dominante, ele é uma pessoa que ele desbrava, ele é muito desbravador, né? Ele é uma pessoa, assim, geralmente tá sempre sozinho, querendo fazer as coisas dele, né? Não tá muito ali em equipe. E temos também os influentes. Quem são os influentes? É o pessoal comunicador. O influente é aquela pessoa que ele gosta de conversar com você, mas ele gosta de te chamar para um café, ele gosta de te chamar para uma visita na casa dele, para uma reunião de final de semana.
O influente é aquela pessoa que ela consegue ali circular muito bem em qualquer ambiente, porque ela faz amizade fácil e ela é uma pessoa que ela consegue quebrar essa barreira aí da empatia e da comunicação. Nós também temos os estáveis. Quem são os estáveis? Eles são planejadores, são pessoas um pouco mais reservadas, né? E são pessoas que geralmente eles gostam de executar as tarefas deles, mas meio que no mundinho deles lá, no canto deles. Mas sempre eles gostam de planejar, eles não gostam de surpresas, não. São pessoas assim que para dar um passo, para fazer uma mudança, precisa estar muito bem calculado. E nós temos também os analíticos. Quem são os analíticos? Os analíticos são pessoas que também são reservadas, porém elas são muito precisas. Elas são pessoas muito detalhistas, elas são pessoas, assim, eu sempre falo que eles têm um olhar cirúrgico, né? Eles são pessoas, assim, que avaliam todos os detalhes de tudo que ele vai, de toda a decisão que ele vai tomar. Esses aí são os analíticos. Então, no geral, né, os nossos perfis comportamentais são esses 4, que podem ser 1, podem ser 2, e em alguns casos mais raros, tem gente que tem 3 aí que comandam as atitudes do dia a dia. Quer perguntar alguma coisa, André? Vamos lá. Bom, pessoal, quem quiser fazer pergunta, usa ali o balãozinho com o questionamento, até porque a gente, na parte de comentários, às vezes passa alguma coisa batida. Então, veja bem, eu espero que vocês, né, como a gente está falando em autoconhecimento, comecem a olhar um pouquinho para si e falar, cara, eu sou mais dominante, eu sou influente, eu sou estável, eu sou analítico, porque isso é de grande importância. Só quero retornar na primeira pergunta, que quando a gente está falando, o que é autoconhecimento, de fato, né? Você falou, é autoconhecer-se, ok, mas teria alguma descrição um pouquinho mais, que a gente possa entender melhor o que se é autoconhecimento? O autoconhecimento, aqui a gente está falando dos testes, né? Mas Sim, se sim. autoconhecer não fica retido apenas nos testes. Se autoconhecer é você entender o porquê, por exemplo, vamos dar exemplos práticos aí no ramo de vocês, que é muito comum acontecer. Por exemplo, por que um diarista, muitas vezes ele se sente travado ali, bloqueado para dar o valor do serviço dele para alguém, né? Às vezes a pessoa te pergunta qual que é o valor do seu trabalho, de repente você vê que aquele trabalho é mais complexo, mas você sente uma certa timidez ao passar o teu valor, né? Ocorre O na sua medo, o mente receio, né? medo, receio, enfim. Por que o autoconhecimento te ajuda? A partir do momento que você descobre, e eu sempre vou bater na tecla do perfil comportamental, porque é ele quem vai determinar como que você vai agir, como que você vai exatamente reagir diante dessas coisas. Vamos supor, um dominante. Um dominante, por ele ser um protagonista, por ele ser uma pessoa que ele vai para cima das coisas, ele não tem problema nenhum em passar o valor dele para ninguém. Ele vai lá, vai passar o valor dele, ele não vai ter esse receio, essa insegurança. Mas se nós formos pensar em um estável, por exemplo, às vezes ele vai ter essa insegurança. Se nós formos pensar em um analítico, ele vai ficar pensando todos os detalhes da formulação do valor e às vezes ele tem essa dificuldade de passar também. E o influente, ele até tem uma facilidade para passar o valor, certo? Só que assim, se ele vê uma resistência do outro lado, ai, tá caro, ai, faz para mim um precinho melhor, faz para mim um precinho mais bacana, mais amigo, ele vai abrir a guarda e se brincar, a pessoa contrata ele para limpar, sei lá, vou dar um exemplo aqui, um cômodo da casa, daqui a pouco ele tá limpando a casa toda pelo mesmo valor. Né? Então o autoconhecimento, a partir do momento que você conhece o teu perfil, você sabe quais habilidades suas são habilidades fortes,
né? Porque a gente tem várias habilidades. Comando e firmeza, precisão, concentração, planejamento, persuasão, empatia, sociabilidade. Todas essas são várias habilidades que no teste está contido. A partir do momento que você descobre quais habilidades suas elas são fortes e quais habilidades você precisa desenvolver, aí você começa a agir de forma estratégica. Ora, se eu sei que eu tenho dificuldade, né, para dizer não para um cliente quando ele me pede para fazer um trabalho além daquele que foi contratado, então eu preciso fazer mentoria, eu preciso me desenvolver, porque eu preciso trabalhar isso em mim. Eu não posso continuar sendo, né, uma pessoa permissiva a esse ponto, porque aí vocês se prejudicam e acabam não sendo valorizados como vocês merecem, né? E aí entra naquela questão que eu vejo também, o autoconhecimento é isso, é você, lógico, com a ajuda de profissional, porque muitas vezes a gente não consegue se avaliar, ao ponto de ter essa descoberta e começar a trabalhar. A mesma coisa no dominante. Mas se o cara for extremamente dominante, ele também acaba perdendo o negócio, porque ele dá um ar de arrogante, de prepotente, eu não baixo o meu preço por nada. E aí entra na questão que eu já até conversei no outro momento, e aí a coisa que a gente vai falar depois, tá? Na arte de vender que eu falo, a gente tem que ter essas habilidades, né? Com como a gente tem que tratar. Às vezes eu tenho que chegar junto mesmo, às vezes você tem que começar a ser aí um estável, um analítico, né? Pô, pera um pouquinho, deixa eu pensar o que eu vou falar com esse cara, né? Para não magoar. Então tem um monte de outra coisa. E, bom, acho que você já respondeu, porque já coloquei aqui, o que seria o mapeamento de perfil. André, deixa eu só fazer um adendo aqui. Pessoal, no teste, vocês também têm a parte de estilo de liderança que você tem. Isso é muito bacana também, tá? O teste, ele também traz para você qual é o teu estilo de liderança. E o teste também permite, tem uma modalidade dele, se você quiser fazer essa modalidade, ele permite a você convidar pessoas que conhecem o teu trabalho, tá? Não vale parente, tá? A não ser que o parente se comprometa a responder de verdade, né? Porque os parentes sempre querem, né, responder, sempre querem nos agradar. Mas assim, você pode convidar pessoas para responder sobre a sua performance profissional. E aí, o que isso proporciona para você? Uma visão externa. Eu sempre falo que essa opinião dos convidados é como se tivesse alguém nos olhando pelas costas aqui, né? Nossas costas, atrás aqui da gente. Por quê? Porque nós temos um campo de visão e uma percepção sobre nós mesmos. Porém, as pessoas que convivem com a gente, eles têm outra visão. E é muito importante a gente saber por quê. Isso dá oportunidade para vocês de melhorarem coisas que às vezes vocês acham que está muito bom e não está, ou coisas que às vezes vocês acham que é uma coisa que você está meio ruim com aquilo, e de repente você descobre, não, o pessoal acha que eu sou boa nisso e tal. Isso é uma coisa muito interessante também do teste. Ela te dá essa visão também de liderança, porque aqui eu sei também no público que tem pessoas que são prestadores de serviço, apenas ele mesmo, mas tem gente também que ou tem equipe, ou tem, né, o sonho aí, em um projeto de formar uma equipe. Isso é muito interessante também. Né? E eu vejo assim, quando a gente fala em autoconhecimento para superar os desafios, por isso que eu uso a palavra desafios, viu, Edilane? Eu não gosto de usar problema, eu não gosto de usar... eu também não gosto, eu prefiro gosto de usar a palavra... também. Quando eu comecei a aprender, isso é bacana que eu falo, pessoal, eu comecei a estudar um tempinho, entender até a origem da palavra. Atenção, qual é a origem da palavra? Qual o significado matriz do negócio? Sim. E aí, eu comecei também a substituir, até porque eu comecei a estudar outras coisas, comecei a substituir, por exemplo, problema. A gente é educado, né, lá no colégio, quando fala em problema, principalmente na matemática, né? Vamos resolver o problema. Problema é algo difícil, chato, é algo impossível, quase impossível de resolver, trabalhoso.
Então, quando você fala, tenho aqui um problema, o cara já vem na mente o quê? É difícil, é complicado e tal. O cérebro, né, já passa esse Ele comando é, aí. porque a gente aprendeu isso. Quando eu falo em desafios, como fui atleta, não riam, hein? Não riam. Eu fui atleta mesmo. O treinador fala assim: precisamos superar o nosso desafio, né? Qual é o desafio? Fazer a corrida em menos tempo, fazer mais isso. Então, ele colocava isso assim: desafio é algo possível, né, de ser alcançado e superado. O desafio é algo que vai me levar a outro nível, né? Sim. Eu passo por esse nível, estou desafiado a passar por esse nível, passei, agora temos um outro nível. Desafio é quando você está em evolução, então a mente já começa a trabalhar diferente. Quando eu falo, eu tenho um desafio para vocês, o pessoal, opa, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero fazer, eu quero participar. Se você falar assim, gente, eu tenho um problema aqui para resolver, Todo mundo foge, né? exatamente. E a questão da liderança, gente, ela, pô, isso eu não tinha nem lembrado. Mas é isso, quem quer trabalhar, montar uma empresa, crescer, ter uma equipe, é muito importante você ter esse equilíbrio, porque você vai lidar com muitas pessoas. Eu vou contar algo rapidinho, Verdilane, mas eu já passo para Ah, você. sim, Eu sim, trabalhei por numa favor. empresa de terceirização, já falei assim, só na área de limpeza eu tinha 100 pessoas. E eu já prestava consultoria de limpeza, mas eu não era um cara que estava dentro da empresa lá, gerenciando gente. Entendi. O que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou ser o cara legal, né? Vou ser o chefe legal. Não deu certo. É. Aí eu falei, bom, vou pegar pesado agora. Pô, eu me injuriei, fui feito de bobo, montaram nas minhas costas. Agora eu vou ser o cara, o chefe ruim. Não deu certo. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui pedindo umas orientações e tal. Falei, cara, é o seguinte, pô, porque para lidar com pessoas é difícil. Ele falou, não, não é difícil. Lidar com pessoas, ele é trabalhoso, mas não é difícil, não é o que o pessoal fala. Então, o que você tem que fazer, André? Criar habilidades para lidar com a diversidade de pessoas. Aí vem uma pergunta que fizeram para mim, que eu vou fazer para vocês também, né? Isso é uma retórica, mas assim, será que a gente é linear? Eu sou o André igualzinho em todo momento no meu dia? Não sou. Não é. Ninguém é. E aí eu falo, bom, se eu não sou linear, eu vario, né, de emoção, eu posso estar chateado num dia, eu posso acordar bem no meio do caminho, me acontecer alguma coisa que me deixou bravo, enfim. Se eu mesmo não sou linear, pô, como que eu posso exigir do outro que ele seja linear e constante? Então, o que eu fui fazer? Instintivamente, fui conversando com as pessoas, entender e comecei a trabalhar com essa diversidade. Com um eu falava de um jeito, com outro eu falava de outro jeito. Eu tinha que equacionar isso. Por isso que eu falo, não dá para fazer, tratar todo mundo extremamente igual. Então, isso eu vejo muita falta nas lideranças hoje em dia, que é tratar todo mundo de uma mesma forma e não dá muito certo. Porque, Pode falar. assim, né, na verdade, o mapeamento de perfil, quando nós fazemos, né, quando a gente embarca nessa jornada aí do autoconhecimento, isso não se restringe só a nós. Nós começamos a olhar os clientes e também entender, né, claro que a gente não vai ter a certeza do perfil comportamental, mas já vai ter uma grande ideia, noção, vai se aproximar muito de perceber qual é o perfil daquela pessoa também. E aí você aprende a lidar com essa pessoa, né? Então, o autoconhecimento, o mapeamento de perfil comportamental não se restringe só a nós. Quando a gente se conhece, a gente começa a conhecer o outro também. Nós começamos a ter mais compreensão, mais sabedoria, porque o ser humano não é isso que o André falou, a gente não é passou uma régua ali, tá todo mundo igual. O ser humano não é assim. Nós não somos assim. Tem dias que você tá de um jeito, né, com astral, com humor, tal, uma motivação, tem outros dias que não. Então, não tem como ser algo, eu sempre brinco, né? Não tem como ter uma receitinha de bolo ali para lidar com pessoas, não é assim, né? Então, o autoconhecimento, ele proporciona a você esses recursos, proporciona você ter todos esses recursos para você ser mais assertivo ali no seu dia a dia.
Ora, se eu sei que um cliente aparenta ali que ele é meio dominante, né? Que o André até falou os pontos limitantes, porque tem os pontos limitantes também dos perfis, e o do dominante, um dos é a arrogância, a prepotência. O arrogante, às vezes, ele tem um timbre de voz ali, um tom de voz mandão. Ele não quer mandar, mas ele fala desse jeito, e as pessoas vão entender que ele está querendo mandar. Então, se você encara um cliente dessa forma, e de repente, do outro lado, você é um estável, que é um perfil contrário do dominante, você entende que você vai ter que desenvolver a habilidade para lidar com ele. Exatamente. E não ficar baixando a cabeça para ele. Você não vai entrar no jogo dele, mas você, por estratégia, vai saber lidar com ele. Então, o mapeamento de perfil, ele é riquíssimo por causa disso. A gente entende a gente, mas a gente começa a entender o meio em que nós vivemos também. Exatamente. Olha, eu vejo muito isso aí. Então, olha que bacana hoje, quando a gente fala de... Eu vou repetindo muito que o autoconhecimento nos ajuda a superar os desafios. Quando eu falo desafio, ele é abrangente, tá, gente? Pode ser o nosso desafio interior, a nós mesmos. Como... Que é o maior, né? É o maior, obviamente. O maior de todos é o interior. Juntando com outro... E a gente fala muito aqui, viu, Edilane, em buscar conhecimento, em buscar educação, se aprimorar, evoluir, enfim. Então, eu faço uma mentoria dessa. Começo a descobrir um monte de coisa. O autoconhecimento, ele traz também o autodomínio. Então, pega um cara... né? O autodomínio, o autocontrole, pega um cara muito dominante, arrogante, cara, eu não vou entrar na pilha dele. Tanto é que eu ensino as pessoas que eu falo assim, tem clientes meus que prestam serviço que me ligam assim, André, olha, eu estou precisando de produto e tal, né? Eu falei, calma, o que está acontecendo? Não, porque eu vou precisar de um serviço para amanhã. Calma, vamos lá, o que está acontecendo? Ou seja, ele entrou na pilha do cliente e o que eu faço? Falei, amigo, faz o seguinte, você já deu orçamento, já fechou? Não. Você já foi lá ver o serviço? Não. Não, mas ele quer para ontem. Calma, cara, respira. Não entra na pilha do cara, porque a chance de dar errado é gigante. E eu falo isso por experiência. Todo cliente que botou pilha, que eu quero para ontem, cara, eu tomei prejuízo. Cara, não vai dar certo. Então é o seguinte, cliente, cara, eu sei que você está com pressa e tal, mas olha, eu preciso ir no lugar, eu preciso fazer vistoria. Porque, aí ele falou, não, porque senão eu vou perder o negócio. Eu falei, cara, não vai ter gente para fazer do jeito que ele quer. Gente séria. Vão pegar outro como você, que entrou na pilha desse cara. Você está no desespero, não ele. Ele te colocou pilha, mas ele está lá de boa. E é melhor que outro tome prejuízo do que você. Porque não dá para fazer. Porque, assim, tem que ter um planejamento, né? Tem que ter toda uma estratégia. Não dá para ser desse jeito, assim, no desespero, né? E quando você tem esse autoconhecimento, trabalha todos esses fatores, você vai ajudar esse cliente, de repente ele está pilhado, ele está nervoso mesmo, porque precisa entregar, ou vai... O cara tem um escritório, a obra atrasou e ele tem um prazo para entrar dentro do escritório. Ok, tudo certo. Né? Aí você tem que acalmá-lo, você vai fazer o seu trabalho e dizer, eu tenho quanto tempo para fazer essa limpeza? Você tem 2 dias, ok. Aí você vai fazer um orçamento com 10 pessoas e fala, olha, vai te custar X mil reais. Mas por que tudo isso? Porque só tenho 2 dias, vou ter que entrar com um batalhão de gente, trabalhar... Começar de manhã, vamos virar à noite aqui, entendeu? Aí você com esse autocontrole, né, não entrou na pilha do cara, e você fala, e aí, mas tá caro, então tá bom, meu amigo. Aí nós falamos assim, o problema é seu, não é meu, eu tô te dando a solução. Aí a gente entra na parte do posicionamento, né? Todo profissional tem que ter posicionamento. Está anotado aqui. Então,
Olha Todo aqui, ó. profissional tem que Olha ter só. posicionamento, né? Posicionamento. Porque o que que eu vejo? O que que eu vejo muitos profissionais, principalmente os prestadores de serviços? Ah, se o meu concorrente cobra X, eu tenho que cobrar o mesmo ou menos. Não. Você tem que Não. cobrar o valor que é o ideal para você. Porque você tem o seu estilo, você tem a sua metodologia de trabalho, você tem o seu ritmo, você tem a sua digital, a sua pegada, né? Vamos assim dizer. Então você não tem que se basear por ele. Você até pode ter informações, porque é até legal que a gente saiba como que está a concorrência. Isso até é válido, muito válido. Mas não para isso ser algo para determinar o que você vai fazer dentro do seu negócio. Isso não pode ser o fator que determina, porque eu vejo muitas pessoas assim, se baseando pelo outro e tal, mas a realidade do outro é uma e a sua é outra. Então você tem que ter posicionamento, porque a partir do momento que você entende o quanto você emprega ali de responsabilidade que você tem naquele serviço, quanto você emprega de força, de tempo, principalmente, né? De dedicação para fazer o teu melhor, aí você tem um posicionamento. Aí você vai passar o seu preço sem problema nenhum, porque você vai compreender o teu valor, né? E aí entra numa questão que a gente vai até falar em outra live. Aliás, já falei, mas eu acho que vale ressaltar que não é o de hoje, né? Quando a gente fala de. Aí entra a parte de vendas mesmo, né? Sim, de Eu já, precificação, né? já expliquei para o pessoal aí uma vez, né? Justamente isso. O pessoal fala assim: ah, mas o preço do mercado. Eu falei, tá, mas qual o mercado que você está inserido? Né? Não é? O Qual mercado. nicho, né? Tem isso também. Qual que é o teu Eu falo assim, público-alvo? você tá na base da pirâmide, atendendo o pessoal de poder aquisitivo menor, onde tem muita gente trabalhando sem qualidade, ou você já está mais no meio da pirâmide, que é um pessoal que tem um dinheirinho a mais, que pode pagar um serviço melhor, ou você vai estar lá no topo. Eu falo o seguinte, cara, eu brigo para estar no topo. Sim, É mais, eu aprendi com um grande mestre aí, ele falou assim, cara, no topo da pirâmide, a concorrência é muito menor. Só que a exigência é infinitamente maior. Então, só que é o seguinte, eu tenho recursos, né, inclusive financeiros, para ter o quê? O melhor produto, o melhor equipamento, os melhores funcionários, treinamento. São tudo isso que às vezes o cara lá embaixo não tem, sim. né? Então, como você falou agora, esse autoconhecimento, onde você tem esse posicionamento, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrija. A Nalva aqui do Rio de Janeiro está falando perfeito. Onde eu me coloco diante do cliente, é lógico, tudo isso vai dar o seguinte, eu fazer, até está aqui, ó, tendo o posicionamento, e até eu coloquei assim, o pessoal às vezes não consegue passar para o cliente, apresentar o seu negócio. Então, na medida que Isso é importante, é você apresenta fundamental. exatamente o valor. Preço é uma coisa, ó, eu vou te cobrar X mil reais para fazer esse serviço, isso é preço. Né? Valor é que eu entendo, sim, e eu tomo isso para mim, é o seguinte, eu tenho o preço do meu trabalho, custa 2.000 reais para fazer esse piso aqui. Até vou colocar como exemplo um piso que eu fiz recentemente, já contei também para o pessoal, né? Cobrei lá o valor, o preço, mas qual foi o valor? O valor é outra coisa. O valor é o meu compromisso, meu know-how, minha experiência, a minha entrega, Exatamente. né? E eu até brinquei com o pessoal, falei assim, foi até legal, porque assim, a cliente chegou para mim e falou assim, André, eu estou muito triste com esse piso. Legal. Aí eu perguntei para a turma, falei assim, você acha que meu discurso dali para frente, eu falei de produto, você acha que eu falei quanto que tem de polímero na minha cera? Cara, o meu discurso mudou. Porque qual era a questão do cliente? Cara, eu estou triste com esse negócio, o piso está tão feio que eu estou triste. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho certeza que ao término do meu serviço, a senhora vai olhar esse piso e eu vou enxergar um sorriso no seu rosto. Eu vou deixar a senhora feliz com esse piso. Eu ganhei a cliente aqui. Tá vendo? Então, eu Por sempre quê? falo que a gente tem que saber argumentar também, né?
Você tem que Acabou, saber. o argumento técnico foi embora. Então, Acabou. técnico, mas a parte, aí é que entra, a parte emocional também, você tem que saber lidar com as pessoas. Porque aí você consegue o que você conseguiu, né? Então, assim, voltando um pouco no autoconhecimento. Outra coisa que eu percebo muito, e eu acredito que no ramo, né, no segmento de vocês, isso seja uma coisa muito comum também. As pessoas, às vezes, ela tem um problema sério com a autoestima, né? Muito. Assim, é uma coisa, assim, medonha. E o autoconhecimento serve para isso também. Por Deixa eu que só que eu fazer tenho uma a minha... pergunta, desculpa Pode falar. interromper. Você que é uma profissional que atende pessoas de vários outros setores, não na parte... eu acho que, não sei se é a primeira vez que você está lidando com o pessoal, o segmento de limpeza profissional. De limpeza, sim. É a Tá. primeira live que eu estou lidando com vocês. Então, beleza. Então, vou fazer uma pergunta para o pessoal entender. Em outros setores, também existe problema sério com autoestima? Existe, Outros existe. segmentos? O que eu percebo da área da limpeza já é algo que não acontece do lado de lá. Do lado de lá tem o problema com a autoestima por muitas coisas. Às vezes a pessoa olha para um concorrente, ele se sente inferior, aí ele acha que perdeu o jogo, sem nem ter lutado, enfim. Mas assim, sem nem ter jogado a guerra, sem nem ter lutado, mas assim, o que acontece na área da limpeza? O que eu percebo na área da limpeza é que até pela cultura, infelizmente, principalmente no nosso país, é um trabalho fundamental, porque ninguém consegue trabalhar no meio da desordem e da sujeira, não tem como, né? Um lugar arrumado, organizado, esse lugar proporciona para a gente muito mais produtividade, haja vista até tem um sistema, né, que eles fazem, que é os 5S, né, que tem a ver com isso também, né? Então, assim, só que por nós termos aí herdado, acredito até que da nossa origem, do Brasil colônia, essas coisas, a gente ter herdado essa mentalidade aí de que o serviço de limpeza é um serviço subalterno, então o profissional da limpeza, ele se sente assim. Então, eu acredito que ele é até um pouco mais acentuado por causa dessas coisas. E se você não trabalhar a sua autoestima, não se conhecer, independente de que área você esteja, você tem habilidades aí que arrebentam e tem habilidades que vai precisar desenvolver, acontece com você, acontece com o empresário, com o dono de multinacional, com todo mundo, né? Então, a partir do momento que você começa a descobrir isso, essa sua autoestima, ela vai deixar de ser barreira na hora de você passar o teu preço, na hora até de você captar um cliente, fazer propaganda do teu trabalho. Eu percebo muito isso. As pessoas, elas ficam muito ali tímidas, fechadas, trabalham bem, têm super vontade ali, energia para entregar o trabalho, só que tem essa mentalidade aí. Aí a autoestima, realmente, se ela não for bem cuidada, você se torna o seu maior sabotador. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você, Dilane. Isso eu vou falar que não está aqui no meu script. E você falou uma coisa que graças a Deus e graças a muita gente, né, e as próprias profissionais que estão aqui nos assistindo, elas estão mudando esse paradigma. Eu chamo de paradigma. Né? Sim. Se coloque como profissionais, se colocam. Mas eu trabalho por conta. Tem coisas que eu estou assim, eu estou tirando do meu vocabulário e eu falo assim: eu trabalho por conta. Cara, tira isso. Não, não é. Você é um empreendedor no ramo de limpeza profissional. Você é uma profissional de limpeza. Sim. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. A Edilane me conhece agora, né? Nem nos conhecemos ainda pessoalmente, mas eu posso dizer assim: se eu falar para você que um dia eu já fui um cara arrogante, prepotente, você acreditaria? Não. Então, eu já fui. Aí eu tive que aprender com a vida. Eu fui, gente, só para você ter uma ideia. Eu fui trabalhar, quando eu casei, isso aí é uma coisa que até eu perdi o emprego e tal, e eu falei para minha mulher: vou sair na rua, vou voltar empregado. Eu voltei para casa
arrasado. Eu conto isso, o pessoal não acredita. Arrasado. Aí minha esposa falou, calma, né? As coisas vão acontecer, você vai arrumar um emprego. Eu falei, não, mas eu tô assim porque eu arrumei um emprego. Eu arrumei um emprego eu vou ser porteiro, numa portaria. Como que eu vou dizer para as pessoas que eu sou um porteiro? Aí. Entendeu? Trabalhei lá um ano e tanto. Ali eu sofri, gente. Sofri. Eu vou falar para você. Mas ali me deu uma lição tão gigante que hoje eu aprendi. Quando a gente quer aprender, a gente aprende. Fiz uma autoanálise sem saber que eu estava fazendo uma autoanálise. Fiz meu autoconhecimento sem saber que era autoconhecimento. E realmente eu era arrogante, prepotente. A vida me ensinou, ao ponto de, anos depois, eu vir trabalhar com limpeza profissional. Trabalhar com pessoas com baixa escolaridade, pessoas com baixa autoestima. E aí eu entendi, eu falo assim, então por isso que eu passei por tudo aquilo. Onde eu trabalhei numa empresa de terceirização que eu falo, tinha 100 pessoas só na área de limpeza, fora a portaria. Eu vivi isso durante 5 anos. E durante 5 anos eu incentivava as pessoas. Eu comecei a fazer, a empresa me deu a liberdade e falou, cara, vamos montar uns cursos aqui dentro. E eu trabalhava muito isso no pessoal. Eu cheguei a brigar não assim, de ir para cima de síndico que maltratava funcionário. De ir para cima de síndico, de falar, olha, aconteceu isso aqui, eu não quero que aconteça mais. Né? Então, porque a gente fala, cara, as pessoas são tão maltratadas, e eu também, quando comecei a realizar serviço, imagina, uma empresa pequena, aí você encontra o André todo bem arrumado, calça jeans, uma calça social, uma camisetinha de botão, fazendo um orçamento lá, ou visitando um cliente. Eu sou tratado de um jeito. Quando eu estava lá executando o serviço, eu era o invisível. A pessoa que me recebeu nem falava comigo. Eu li uma reportagem sobre isso, né? Falando um pouco sobre esse tipo de coisa, que as pessoas a gente fala da parte da limpeza, mas o pessoal da Copa também passa muito por isso. O pessoal da Copa, o porteiro, né? Eles passam muito por isso também. Mas de que assim, recepcionista. Porque são serviços operacionais que a gente fala, né? Eu falo, a recepcionista está numa posição aparentemente um pouco melhor, né? Porque ela está lá, sentadinha. Ela também é destratado, né? Porque aí, não reconhecido. Exatamente. O que eles falavam, que os funcionários operacionais falavam? Que as pessoas chegavam, davam um bom dia para eles, sabe essa coisa padrão, assim, bom dia. Mas quando passava um diretor ou alguém lá do escritório, era um sorrisão no rosto, bom dia, né? Tinha toda aquela eloquência. Exatamente. Então, assim, o que nós, né, e o que vocês do segmento têm que ter em mente? É claro que no mundo a gente vai plantando a nossa semente, né? Por onde a gente passa, a gente vai tentando fazer a nossa diferença. E assim, nós temos que, vocês também, têm que ter a clareza que vocês têm o valor de vocês e o serviço de vocês é tão importante quanto o serviço lá do presidente da empresa, certo? Porque se vocês se deixarem levar por esse tipo de postura das pessoas, de postura medíocre das pessoas, vocês vão sempre se sentirem assim e eles vão sempre continuar repetindo esse ciclo, né? Então, assim, não quer falar bom dia, tal, tudo bem, você fale o bom dia. Você seja você, né? E principalmente, não se deixar abater por isso. Porque, na verdade, quem é digno de pena aí, nessa situação, são eles. São eles, não vocês. Isso tem que estar bem claro para vocês. Não se deixar contaminar por esse tipo de coisa. Tem aqui uma TK Clean House. Temos que tentar tirar lições de tudo que erramos. Isso vale para a comunicação com o cliente também. Exatamente. Eu ia falar da vestimenta e depois eu ia falar da comunicação também. O que eu vejo é o seguinte, gente. Eu sempre falei aqui que a gente tem que estar aberto para
para aprender. Eu já disse várias vezes aqui, viu, Dilane? Falou assim, gente, eu tenho 20 anos na área de limpeza profissional, porém, eu estou aprendendo o tempo inteiro. Eu fico muito onde? No banco do aprendiz. Eu me coloco como aprendiz. Quando eu vou fazer os treinamentos, que a gente sabe, já trabalhando essa autoestima, eu falo assim, gente, eu venho para ajudar e nós vamos trocar conhecimento. Eu não sou absoluto. Isso é meu discurso sempre. Eu falo, gente, eu não sou absoluto. E muita coisa que eu aprendi quando eu comecei a vender produto de limpeza, quando eu comecei a sacar que eu tinha que ter algo diferente para atender o meu cliente, só que o meu cliente, eu comecei a entender que não era o dono da empresa, é o cara que faz a limpeza também. Eu falava assim, gente, eu falo dessa troca. Eu falei, o meu primeiro treinamento, para vocês terem uma ideia, que foi o fato do treinamento, eu estava lá explicando lá um sistema de limpeza, aí alguém levantou a mão e falou assim, seu André, eu tenho um jeito melhor de fazer. Você imagina o cara dando um treinamento, chega alguém e fala assim, olha, eu tenho um jeito melhor de fazer. Qual foi o meu posicionamento? Pô, peraí, grande, o consultor sou eu, o cara... Eu falei, você tem um jeito melhor? Eu tenho, senhor André. Vem para cá. Qual é o seu nome mesmo? Ah, meu nome é Fernando. Fernando, vem para cá. Mostra para a gente seu jeito. Aí eu falei assim, gente, não é que o jeito dele é melhor mesmo? Não falei para vocês que eu não sou absoluto, que a gente tem que estar no aprendizado sempre. Falei, olha, Fernando, o meu próximo treinamento, a tua forma de fazer, a tua metodologia, vou substituir já. Eu vou aplicar a sua, que é melhor. Imagina como que esse cara se saiu, como que ele saiu do ambiente. Imagina aquele pessoal me olhando, às vezes, como um cara que era, opa, o cara é igual a gente. Então, de uma certa forma, eu também sem saber, porque era tudo começo na minha vida ali de treinamento, né? Eu não era um especialista, era um cara que também estava batalhando, eu falei, pô, esse é o caminho. Eu tenho que juntar esses caras, ver o que eles têm de bom, e eu vou melhorando também, porque assim, o que eu falo, pessoal? Gente, às vezes o cara vem lá com um sistema, mas lá no dia a dia o cara fala, meu irmão, isso aqui não funciona. E já aconteceu o inverso, só para terminar aqui, eu trabalhava num lugar que a gente vendia equipamento para a Sabesp. Para a Sabesp. Aí a gente foi lá num campo de obra da Sabesp, aí o vendedor da fábrica, todo arrumado, o cara veio, parecia que para uma festa, e a gente foi para o campo de obra lá. Aí os caras já falaram, porra, o cara vai ver no campo de obra, todo, né, já não queria pisar na lama e tal. Aí ele começou a explicar, e os caras falaram, grande, na boa, isso aí não funciona não, velho. Não, mas, então é o seguinte, você entra ali no buraco ali e tenta fazer isso que você está falando lá dentro do buraco com água jorrando e o caramba. Entendeu? O cara já criou um empecilho. O que eu tive que fazer? A gente teve que falar, pô, pera um pouquinho, gente, vamos lá. Como que você faria isso aqui? Aí os caras falaram, não, isso aqui, esse equipamento até que é bom. Mas, olha, teria que ser assim, fazer assado. Ou seja, os caras do dia a dia que estavam me mostrando o caminho. E o cara o vendedor teórico querendo ensinar os caras a trabalhar. Então, você vê como que é o negócio, né? Mas essa situação que você está trazendo aí, isso é muito comum nas empresas. O que tem de líder, né? Quando eu falo líder lá, gerente, supervisor, às vezes até o dono, que ele acha que ele não tem que ouvir a equipe dele, porque ele é o dono, ele sabe tudo, ou ele que é o gerente, ele sabe tudo, isso aí tem de monte. Na verdade, ninguém melhor do que quem presencia ali, quem está fazendo o trabalho desde sempre, ninguém melhor do que ele para te dar o feedback da real situação. E aí, exatamente. Isso que você está falando, a gente tem que ter humildade, né? Porque, realmente, ninguém sabe tudo. Eu também, eu aprendo demais. Eu falo para os meus mentorados que eu vou passar para eles o meu conhecimento, mas eu vou aprender muitas coisas com eles. Porque na verdade, é o que acontece. Falando um pouquinho da comunicação, né? Eu esqueci o nome dela, que ela falou da comunicação. Só um minutinho.
Claudete, que mais? Nalva já está aqui. Ó, a Nalva está dizendo, eu estou aprendendo o tempo todo também. A Elisângela aguardando ansiosamente os potinhos. Meu, a Elisângela, os potinhos ainda não achei um fornecedor para os benditos potinhos, do jeito que eu quero, porque senão vai dar problema. Tá? A Nalva do Rio de Janeiro falou, ela fala exatamente o que pensa, então você já está na sintonia do pessoal. Tem a Lu, diarista lá de São José dos Campos, Elisângela, TK Clean está aqui, a Kátia está aqui, o Maurício Tavares, meu amigo Maurício, que é dono da Fluir, o Hero Rison Clay, Fadi, ela está dizendo que está amando essa live, Roseli, diarista profissional de São José dos Campos, Zélia, Master Limp, Decemirim Skydrone. Ó, tá a galera toda aí. Gente, obrigado pela presença de vocês. Vamos lá. Pera um pouquinho, só tem alguma coisa aqui. Trabalho na área da limpeza, mas sou formado em técnico em edificações. Em muitas obras tive mais aprendizado com o pedreiro do que com o arquiteto do escritório que trabalhava. É isso. Obrigado, aí sempre, né? É verdade mesmo. Então, falando um pouquinho da comunicação, né? Que uma das nossas convidadas aqui perguntou, né? A comunicação, ela engana-se quem pensa que o bom comunicador é quem sabe falar o português culto. Na verdade, não, comunicação nesse sentido não tem nada a ver com isso, né? É claro que quanto mais rebuscado for um vocabulário, né, é melhor para a pessoa, mas assim, dentro do nosso dia a dia, a gente tem que se apegar, o que é importante para a gente? A gente saber exatamente falar para o cliente o que a gente quer falar da forma para ele entender, né? Essa é a parte da comunicação. E aí é claro, né? Eu não vou falar com o cliente, com gírias, com coisas mais... Por exemplo, tem pessoas que falam com o cliente chamando de benzinho, de fofinho, de docinho. E então, às vezes, quase sempre não é muito adequado, né? Claro que você tem que manter ali um profissionalismo. Então, assim, o que acontece muito também, principalmente nos cargos operacionais, é a pessoa pensar que para ela falar bem, ela precisa ter um diploma universitário, uma pós-graduação, um doutorado, uma especialização. Isso é diferente, são coisas distintas. Porque tem pessoas que têm uma gaveta cheia de certificados, porque eu conheço, né? E elas não têm nem o básico do ser humano, que é a educação, né? Então, assim, não confunda, né? Às vezes a pessoa fica apegada aí a certos tipos de rótulo, eu tenho que ter isso, tal. Quem sou eu para conversar com o presidente daquela empresa ali? Porque eu não tenho nem o ensino fundamental. Então, na verdade, assim, você não deve pensar dessa forma, né? Não é claro, né? Vou ressaltar que é sempre muito bom a gente buscar, né, o máximo de conhecimento, terminar os estudos, tudo isso é muito válido e eu super indico. Mas eu estou dizendo que, se a sua situação atual não é essa, não é isso que vai impedir você de se posicionar diante do cliente e de se comunicar bem. Para isso, eu sempre falo, André, falando de conhecimento, o conhecimento ele não vem só dentro de uma sala de aula com o professor lá na frente te explicando. O conhecimento, ele vem de um vídeo na internet, ele vem de um post na internet, ele vem de um podcast que você ouve, ele vem de uma experiência com outra pessoa, ou que tem mais tempo de percurso do que você, ou uma pessoa de outro setor, né? Então, assim, buscar conhecimento é isso. Não apenas estar numa sala de aula, fazer um curso, um treinamento, claro que é também conhecimento, mas não é só essa fonte de conhecimento. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente tem, assim, muitas dicas gratuitas, muitas instruções, muitos ensinamentos, coisas muito bacanas, assim, na disposição, na palma da sua mão aí, que você está com o smartphone. E a pessoa não separa um tempinho para ver. Hoje é um exemplo disso, né? A gente está aqui numa live exato. com uma profissional, a gente está falando sobre autoconhecimento, mas com base de uma profissional, não é o André que... E quanto vocês estão pagando? Nada.
É lógico que é uma fração, mas essa fração, eu chamo de centelha, tá? É uma centelha que a gente bateu ali para começar a incendiar. E é isso mesmo. Eu já falei isso em outra live, viu, Dilane? Desculpa te interromper, que eu falo assim, o conhecimento, enquanto teoria, ele não serve para muita coisa, não. A gente tem que colocar em prática. Tem que praticar, verdade. Não resolve. Então, assim, quando você busca um curso, seja do que for, eu vou fazer um curso de limpeza de chão. Eu vou fazer um curso para passar pano no chão. Caramba, O cara vai lá, assiste a aula, como dobrar o pano, qual o tipo melhor de pano, enfim. Mas se ele não pegar um rodo e pegar o pano e não for lá passar o pano no chão, não vai. Se ele não praticar, não executar, não vai adiantar Aí nada a teoria. Aí a pessoa, vamos falar da nossa área de limpeza. Aí aquela pessoa que não teve a instrução, não fez um curso de passar pano, mas ela vive, né, ela já passa pano um tempão, ela já sabe que aquele pano, qual pano que serve, qual que não serve, a melhor maneira de passar, porque ela tem a praticidade. Agora imagina vocês que estão aí, eu sou um grande incentivador, e eu falo isso para as diaristas que estão chegando, né? Falo assim, que estão buscando conhecimento, se profissionalizar. Ela já tem lá, já faz faxina, já faz limpeza. Essa pessoa, quando ela tiver, buscar um conhecimento, fizer um curso, se aprimorar, vai virar um foguete. Com certeza. Porque ela vai pegar aquilo que ela já faz e vai potencializar. Gente, se eu passo pano com... Eu vou passar um pano no chão com um rodo e um pano, na hora que eu pegar um mop úmido, um spray mop, eu vou voar, eu vou fazer muito melhor, porque eu já faço de uma forma mais rudimentar. É isso aí. A Nalva está dizendo que ela não se sente inferior a ninguém. E nem pode. Isso aí, Nalva. E nem pode, verdade. É isso aí. Nem pode, porque a Nalva... Porque você não é mesmo. Hoje, nem você, nem ninguém. Hoje, né? Eu vou falar o seguinte, quem está aqui hoje é tudo águia, é tudo... Aqui só tem tubarão e águia. Olha, deixa eu dar um abraço aqui no Rafael também, que acabou de entrar também. Rafael, obrigado aí pela tua presença. Aqui, gente, eu falo para vocês, só tem águia voando alto. E assim, o que o autoconhecimento também ajuda, né? Não só na área profissional, mas na área interna de nós com nós mesmos, né? Exato, pessoal. Você, por exemplo, tem pessoas que me procuram e falam, Edilane, eu tenho um monte de ideias legais, mas eu não consigo colocar em prática. E às vezes, gente, a ideia é que você não precisa nem gastar muito, às vezes não precisa gastar nada. Às vezes é uma coisa simples ali, até num perfil do teu Instagram, do Face, ou lá do YouTube. Coisas assim que vão alavancar para você, né? Que você vai se mostrar mais, você vai colocar mais o teu trabalho em evidência, só que a pessoa, ela não consegue deslanchar. Geralmente, um analítico, ele é assim. Ele centraliza as coisas, ele é uma pessoa muito crítica. Ou seja, se ele fizer um desenho agora, vou dar um exemplo simples para vocês. Daqui a 15 minutos ele olha o mesmo desenho, ele quer mudar tudo. Aí depois ele quer mudar de novo, o desenho nunca é entregue. Né? Então o analítico ele é assim, às vezes você é um analítico e você não sabe que você é. E esse é um gap de um analítico, é um ponto limitante que a gente fala. Né? A gente fala que um analítico, eles são os maiores engavetadores de projeto. Pode falar, André. Eu acho que eu estou mais pro analítico, viu? Olha aí. Porque assim, eu vou falar para você aqui, para você ter uma ideia. Eu fiz há 3 anos atrás o canal no YouTube. 3 anos atrás. Está lá jogado com 2 videozinhos bem ruinzinhos. E por que eu não fiz mais? Porque eu falei, cara, eu vou fazer uns vídeos com o melhor equipamento, com isso, vou aprender a editar vídeo, parará. E eu fazia uns vídeos, nunca estava bom. Aí o que acontece? Minha esposa falou assim para mim,
faz com o que você tem na mão. Seja você. Sim, sim. Aí já comecei a trabalhar isso. As lives foram assim. Eu até brinco, pessoal, pega a minha primeira live, é de chorar. Entendeu? Mas, cara, eu acho que teve evolução. Então, o que não acontece? Eu vou colocar o canal no YouTube no ar, já comecei a fazer uns vídeos, eu vou começar a colocar lá. Como que eu vou fazer, gente? Celular, vou dar o meu recado e vou postar lá. Não vai ter capa, não vai ter vinheta, não vai ter nada. Vai estar lá, pum. Mas isso O dia que a sua esposa falou para você é o que eu falo. Faz com o que você tem, começa hoje. O futuro começa hoje, porque senão fica procrastinando. E aí vem aquele, Cordela, né? Cortella, é. Eu Cortella. gosto de Cortella. Pô, tem um trecho de uma palestra que ele fala, né, que ele faça o melhor, eu não vou lembrar tudo, mas ele quer dizer assim, cara, faça o melhor com o que você tem agora na mão para fazer, até o momento que você tiver, faça o melhor com as condições que você tem agora. Acho que é mais ou menos isso. E quando você tiver condições de eu vou ter um equipamento melhor, eu vou ter um editor, aí você vai fazer melhor ainda. Mas só que acontece, gente, eu vou passar um recado para você que a questão do autoconhecimento é isso. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não me sinto capaz. Gente, comece com o que você tem na mão. Sim. Tem gente, olha, Edilene, que eu falo assim, entra ao vivo aqui comigo. Ah, mas mas, cara, entra. Entendeu? Mas eu vou travar. Trava. Faz parte travar, faz parte cair. Eu fiz uma live uma vez que a luz acabou e aí ficou oscilando. Tivemos até que nem foi pro ar, porque não tinha como ficar, nem gravar, porque acontecia. Os imprevistos acontecem. Nós somos seres humanos. Isso daí a gente tem que perder esse medo, esse receio, porque senão a gente nunca sai do casulo. A gente vai ficar sempre ali. Exatamente. Se você nunca fizer, se desafiar, né, e fazer, mesmo fala assim, vai fazer ruim mesmo. E vai melhorar depois. Mas se você não começar a fazer ruim, você nunca vai ficar bom. E nunca vai chegar na excelência. TK Cleanhouse, eu também estou mais para analítico. Porque os analíticos são assim, eles engavetam as coisas, eles têm ideias brilhantes, viu? Eles têm umas ideias assim fantásticas, mas eles ficam nesse receio. Ai, será? Ai, não está muito bom. Ai, acho que tem que melhorar aquilo ali. Acho que o ideal seria isso. E aí o tempo vai passando. Né? Aí passa um mês, o ano, e as coisas vão passando. E aí não sai do papel. Ou, às vezes, não sai do campo das ideias. Vou dar um abraço aqui no meu amigo DJ Max, aqui, que trabalhou comigo. Um grande abraço. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque agora eu fiquei com uma dúvida. Sim. Porque ele falou assim, eu sou analítico, mas é porque eu acho que dá para ficar melhor. Pelo que eu estou entendendo... Aqui do chat? Deixa eu ver se tem um nome aqui, que eu chamo... Aí não aparece, às vezes para mim não aparece. Deixa eu ver aqui. Sim, aqui é o Clean House. TK Clean House. Eu também estou mais para analítico, sempre acho que dá para ficar melhor. Então, o analítico, deixa eu entender. O analítico é o cara que ele sempre acha que pode fazer melhor e não entrega, porque ele faz um negócio não tá bom. Porque ele é muito autocrítico, André. Ele é muito autocrítico. E quando eu faço, aí que tá, eu vou lá e faço. Pelo que eu entendo, assim. Eu também sou assim, eu falo assim, cara, deixa eu dar uma olhada. Poderia ser melhor. Eu sou analítico? Ou... Não, na verdade, assim, deixa eu só fazer uma explicação aqui, ó. Quando a gente fala de que o analítico ele é autocrítico, ele engaveta os projetos e nada anda porque ele sempre acha que pode melhorar, é quando esses comportamentos são acentuados. Muito lá em cima. Quando isso é muito recorrente, quando isso é muito comum, quando de fato você tem muitas coisas mesmo e nada sai dali do campo das ideias ou do papel, aí realmente você é analítico. Agora, a grosso modo,
a pessoa tem o senso crítico de, eu fiz um relatório, vou dar uma lida aqui, né, para ver, de repente, não, esse parágrafo aqui eu vou arrumar, tal, dá para colocar melhor. Aí, só se for uma coisa assim, pontual, não dá para dizer que você é um analítico, né? Assim como todas as outras características. Por exemplo, às vezes você, no momento de fúria ali, você dá um grito com alguém, né, em alguma situação, mas isso não define que você é um dominante, por exemplo. Agora, se sempre é um comportamento seu, as pessoas às vezes até falam, pega leve, né? Sempre que você está ouvindo isso, as chances de você ser um dominante é muito grande, né? Às vezes você, por exemplo, você é uma pessoa muito, muito comunicativa, muito amiga de todo mundo, conhece as pessoas hoje, amanhã já está tomando café, já está levando na casa, e aquela coisa, o pessoal fala, olha, tem um pouco de cuidado, não confia tanto assim, tal. Se você tem esse tipo de comportamento, aí a chance de você, né, ser um influente é grande também. Um planejador, que é o estável. Você é aquela pessoa que quer ser amigo de todo mundo, não quer briga, não quer conflito, quando vê uma discussão ali, tá fugindo aqui, né, você quer ficar no seu cantinho ali. Se sempre é assim, ou na maioria das vezes é assim, a chance de você ser um estável é grande. Agora, é claro, até um dominante tem briga que ele não vai querer entrar. Né? Então, assim, quando eu falo de comportamento, é sempre, presta bem atenção, se analisem e pensem assim, a maioria do tempo, sou assim, se você tiver aí uma intuição que então a chance de ser o teu perfil comportamental é grande. Então a Tuca falou assim, retira o que falei, mas não retira não, Tuca, porque é o seguinte, vamos falar do meu entendimento aqui, do meu entendimento. Você, como eu também, assim, você é uma analítica, mas não extremada, ou seja, você é aquela pessoa que faz, avalia e fala, bom, eu posso melhorar aqui, posso melhorar ali, você tem um quê analítico, mas Está dentro de uma normalidade no sentido assim, do comum. Isso, onde o autoconhecimento pessoal faz com que, se eu sou um analítico extremado, por exemplo, ou cadê aqui? O influente, ou estável, ou dominante, quando algo está muito extremado, o autoconhecimento faz o quê? Que eu comece a modelar para entrar numa... Porque também é o seguinte, se a gente não for analítico em nada... Então, mas é isso que eu ia falar. No início da live, eu falei assim, todos nós temos um percentual de todos os perfis dentro de nós. O que diferencia é que, geralmente, um perfil ou dois, eles são os líderes. São os líderes. Ou seja, eles são ali a linha de frente. Como que você reage diante das coisas, eles estão na frente. Os outros estão sempre atrás dele. Agora, nós temos um pouquinho de cada um. Então, é claro, em algum momento a gente vai ser um pouco mais analítico, em algum outro momento um pouco de influência, enfim. Mas, assim, geralmente, quem domina o pedaço são esses aí, ou um, ou dois, né? E, em raros casos, três, tá? Exatamente. Então, assim, não se assusta, por exemplo, então agora, né, não sei qual que eu sou, tal. Então, mas assim, você sempre vai ter uma ideia, e aí, é claro, se você for lá para a mentoria que a gente vai fazer, né, André? A gente vai fazer um workshop aí gratuito, aí a gente vai entrar mesmo na parte técnica, vai ser muito gostoso, até nas curiosidades, porque tem perfil contrário, tem perfil irmão, tem perfil primo, é muito legal, é muito bacana. Não vou ficar falando aqui, senão vocês não vão para lá, mas assim, lá a gente vai ver isso daí, aí você vai perceber também por que às vezes uma pessoa que trabalha com você, ou um cliente, ou de repente alguém que você convive, faz umas coisas, umas atitudes, e você se incomoda demais, assim. Talvez ele é o perfil contrário do seu. Que legal. E você não sabe. Olha, deixa eu ver que são aqui para a gente explodir. Já deu 20h06, a Tuca falou que gostei, então. Olha, puxa, muito bacana. Vocês verem como que é. Quando a gente começa a ter esse autocontrole, né, esse autoconhecimento, superando os desafios exteriores e interiores, e começar a se entender e começar a trabalhar esses... como que chama mesmo aqui? Esses perfis. Perfis, né? Comportamentais.
perfis comportamentais, às vezes precisa dar uma modulada. Pô, sou muito dominante, então às vezes pega. Eu falo isso até porque, como eu contei aquela história, eu fui ser um cara muito bacana, que aí o cara muito bacana entra o quê? No estável? No influente, Pode né? ser pode ser o influente ou o Ah, estável. você vê, eu fui ser um chefe muito estável, não deu certo. Eu fui ser dominante, não deu certo. O que eu tive que fazer? Trabalhar isso aqui. Porque eu tenho que lidar com várias pessoas. Tem que ser duro na hora que você ser duro, tem que ser um pouco mais maleável, entender as pessoas, enfim. E fora a questão de relacionamentos humanos, que eu acho que é uma arte que quando a gente começa a se compreender, saber que a gente também pode qualquer coisa na vida, infelizmente, coisas boas e coisas ruins, Os ruins né? também. Ai, daquele diz assim, não, eu jamais faria isso. É. Opa, Depois eu vou até falar um ponto aqui também, pegando esse gancho aí, porque realmente pode ser super bom, mas entendeu? dependendo para onde você direcionar também. Então, às vezes assim, ah, eu jamais faria isso. Falei, opa, Hum, dependendo da situação, né? de repente você vai. Se Né? Tem gente não que faz tiver, não tiver um autocontrole, faz, né? tem gente que faz bobagem, depois fala, cara, por que que eu. Aí Hum, tem coisa até grávida, até coisa que você fala, mas por que que eu falei isso? Por que que eu tratei aquela uhum. pessoa daquele jeito? É, Por que que eu explodi? Né? Ou então, por que que eu, porra, baixei tanto a minha cabeça, né? Às vezes, né? Que porra, raiva, eu podia ter falado alguma coisa, mas cara, o que que eu chega fiz? lá o cliente, aperta você, você abaixa a cabeça, baixa preço, aí você sai de lá e fala, porra, mas por que que eu fiz isso? Eu preciso, Geralmente né? é o Então, estável, tá? O é, estável geralmente ele fica e baixa a guarda, e o analítico ele não fala nada, mas pega a bolsa e vai embora. vai lá e fala, pô, aí depois você vai começar a pensar, mas por que que eu agi daquela maneira? Isso tem que se trabalhar. Gente, estamos aqui no finalzinho, tem muita coisa para falar. Antes de Bastante. terminar, tem um negócio aí bastante. Eu ia até colocar hoje com o videozinho que eu faço. Ó, pessoal, vamos lá, né? Foi uma chamadinha. Eu ia colocar, minha esposa falou assim: não, não fala não, deixa que a Edilane fale aí Da eu nossa acho que é um promoção, presente, tá? né? É, Eu acho que é um presentão, mas vamos lá. O que que você tem para tá. a gente aí, Ó, Edilane? eu vou falar da promoção, mas só antes de entrar nessa parte da Sim, promoção, eu queria falar para vocês assim, aproveitando aí essa ideia, né, do que o André estava falando, do último assunto, tentem também ter no meio de convivência de vocês pessoas que partilham das ideias parecidas com vocês também. Não estou dizendo que a gente não tem que. É claro que a diversidade está aí, é bem-vinda, né? Nós somos muito mais fortes tendo essa mescla, essa mistura. Mas assim, o que eu estou dizendo, pessoas muito negativas, pessoas que parece clichê, gente, mas é verdade. Às vezes a gente tem a pessoa, até na família, você tem uma pessoa assim, você ama ali e tal, mas a pessoa ela é pessimista. Ela tem essa marca ali. E você às vezes vai contar para ela suas ideias, você vai, né, compartilhar, tal, e a pessoa vem e te joga um balde de água fria, pode meu né? filho. Ó Por quê? vida, ó, Porque lembra desse desenho? a hiena, né? Ó Por quê? Porque ela vida, não ó está na azar. mesma sintonia que você, ela não tem a mesma visão e ela nem vivencia, né, as mesmas coisas que você vivencia. Então, de repente, se você tem uma ideia de negócios, se você tem uma ideia aí para dar um up no teu trabalho, compartilha com uma pessoa que ou seja da área, ou pelo menos que ela atue também prestando serviço de uma outra área, mas pelo menos ela sabe qual que é a relação de mercado, a relação com o cliente, e aí ela vai poder, pelo menos até, quem sabe, te dar até uma instrução ou falar alguma coisa ali para te ajudar. Porque o que eu percebo muito, né, rapidinho aqui, percebo muito que as pessoas elas têm umas ideias, elas querem dar o primeiro passo, elas querem fazer a diferença, mas aí elas vão compartilhar com pessoas que nem entendem o que ela está falando. Aí a pessoa te desmotiva, né? É, Então, assim, tenta, né? Tenta ficar próximo também, ter contato com pessoas aí que partilham dos mesmos sonhos, que também querem fazer uma trajetória aí de negócios boa, que quer crescer o negócio, que quer fazer um curso, que quer se autoconhecer, enfim. Procure pessoas que têm interesses parecidos com o de vocês. Porque aí, né, André, um vai ajudando o outro, né? E exatamente. impulsiona a gente, né? Impulsiona. Então É, vamos lá. só Pode para falar. só para complementar, que aqui tá muito legal esse bate-papo. Complementar isso que você falou.
ter divergências, ideias diferentes é uma coisa. Sim. Tá? Eu sou empreendedor, vocês são empreendedoras, e pode ter ideias diferentes. É uma coisa. Outra coisa é pessoas que, não, como ela falou, que não tem nada a ver. Gente, eu escutei esses dias aí, no podcast, o cara falando o seguinte, até aquele rapaz que eu só esqueci o nome dele, que ele é mágico, hipnólogo, um japonesinho que participou lá no reality show. Ah, tá. Eu esqueci o nome dele, mas sei quem é. Eu lembro dele. Ele falou assim, tubarão só nada com tubarão. Então é o seguinte, gente, uma dica legal para você. Aí é dica, tá? Não é nem orientação, é dica mesmo. Você está com uma ideia legal, ou você está a fim de conversar sobre o teu negócio, não a fundo, mas para dar um gás, procura um empreendedor. O empreendedor, ele sabe, ele está na mesma vibe. É aquilo que ela falou, de repente ele fala assim, cara, procura um Sebrae, foi o que eu fiz. Faz isso, olha, eu vou te passar um site que tem cursos gratuitos, que não vai pagar nada. Olha, a sua ideia é boa. Ou então o cara fala assim, mas você já deu uma olhadinha no mercado, vê como que está lá na tua região? A ideia é boa, né? Estrutura um pouco melhor. Então, são pessoas que ele vai jogando, eu falo assim, viu, Edilane? A pessoa que joga luz para você, ele vai jogando luzes. Sim. É como a Edilane vai me falando algumas coisas, eu vou acendendo luzinhas para ela. Tem pessoas que, pelo contrário, eles vão apagando as luzes. Então, gente, verdade. Empreendedor, tubarão, mesmo. Grava isso, escreve, põe na agenda. Tubarão, só nada com tubarão. E tem um negócio no Game of Thrones que eu assisti, que eu adorava, que é o seguinte, lobos não conversam com ovelhas. Essa frase é fantástica. Mas não, lobos não conversam com ovelhas. Se a gente for observar o mundo animal, uma escola pra gente, viu? Não, porque realmente... Cara, os filmes têm umas sacadas boas. Quando o cara vem falar assim, lobos ou leão, acho que é do Targaryen, fala assim, lobos não conversam com ovelhas. Cara, acabou. Às vezes a gente está querendo compartilhar uma ideia com a nossa mentalidade com uma pessoa que não alcança a mentalidade que a gente tem. Olha, ontem... Não adianta querer compreensão daquela pessoa. Ela não é um mundo desconhecido para ela. Ontem a gente estava assistindo um workshop do Sebrae. Sim. O cara lá, só esqueci o nome dele, gente. Eu esqueci de anotar. O cara é feríssimo. Sobre negociação. Sobre negociação. O cara só faz negociação de milhões. Gente, é esse cara que eu tenho que escutar. A minha empresa é de milhões, vocês aí são de milhões? Ainda não. Mas, cara, é esse cara que eu tenho que botar o olho e falar, cara, deixa eu ouvir o que esse cara está falando. Por quê? Porque ele é um cara de negociação de milhões. Só que o conceito que ele colocou lá ontem, né, Edilane? Serve para o pipoqueiro da esquina. Serve para a pessoa da pipoca, serve para... É exatamente isso, para o sorvete, para todo mundo. Serve para o cara que vende bala no sinal. Também. É um conceito que ele colocou, está tudo anotadinho aqui, ó. Tá tudo anotadinho aqui comigo. Eu falo, gente, e o legal é assim, gente, que vocês estão aprendendo hoje nessa live, e prestar bastante atenção, e vai ficar gravado, assista. Essa eu vou falar para vocês, assistam várias vezes. Se vocês começarem a colocar em prática alguma coisa, é sucesso. É o que ontem o pessoal falou. Gente, é o seguinte, a metodologia que nós estamos mostrando para você, ela está o quê? Validada. É sucesso. Quando eu falo para o pessoal, viu, Edilane, é o seguinte, eu estou montando algumas coisas, uns cursos específicos na área de limpeza. Eu faço consultoria na área de limpeza. E hoje eu não tenho medo de dizer o seguinte, amigão, se você fizer uma consultoria comigo para fazer tratamento de piso, por exemplo, e você pegar a minha metodologia e aplicar, é sucesso. Por quê? Porque está validado. Eu apanhei para chegar nessa metodologia. Eu já fiz, refiz, repliquei, melhorei,
funciona. E é isso aí. Sim, é uma coisa comprovada. O que eu e o André, a gente alinhou aqui, é que assim, a gente, depois daqui, vocês, aí eu não sei, André, se eles te mandam, eles contatam você, mandam para você um e-mail, uma mensagem privada, né? Sim. Qual que é o nosso convite a vocês? Quem quiser conhecer, né, um pouco mais sobre autoconhecimento, nós vamos ministrar aí um workshop online gratuito, para vocês saberem aprofundadamente o que ele vai trabalhar, porque aí não dava para a gente trazer aqui para a live. E aí, vocês terão um baita de um desconto lá, tá? E aí a gente vai oferecer para vocês, vai depender de quantas pessoas estão interessadas, a gente está numa partida de um lote de pelo menos 10 pessoas, né, André? Pelo menos 10 interessados, porque aí dá para a gente ter uma redução aí de pelo menos uns 40% no valor, tá? Mas aí, para a gente passar o valor, a gente vai precisar primeiro informar para vocês qual que todos os dados aí dos relatórios, né? Como que vocês vão usar. Também no relatório tem uma parte que chama-se alinhamento perceptivo, que vocês vão estabelecer uma meta que vocês querem alcançar com esse autoconhecimento, com esse mapeamento de perfil. E aí, lá, vocês vão traçar ali, de acordo com essa meta que vocês querem, quantos % de cada habilidade, de cada perfil você tem que desenvolver. Muito bacana também, tá? Depois disso, é elaborado um PDI comportamental, né? Que é um planejamento de desenvolvimento individual comportamental. E aí vem as mentorias técnicas. É algo muito bacana, é muito rico, é muito valioso, tá? E aí eu conto com vocês nessa mentoria privada para a gente poder fazer essa promoção bacana e poder fazer isso online, interagindo também aí com os demais. Então vamos lá. Falando de comunicação, para o pessoal ficar bem esperto. Vai ter primeiro um workshop gratuito, para justamente a Edilane vai explicar aí sim, aí vocês vão entender o que é o trabalho, qual o objetivo e os resultados que vão ter. Só fazendo adendo, não dá para a gente fazer isso numa live, porque a gente vai precisar compartilhar a tela, a gente vai precisar mostrar ali. Então, aqui não dá para fazer isso, tá? Então, não dá para ser numa live. Por isso que tem que ser numa plataforma, provavelmente Zoom. A gente vai fazer isso online aí, e aí vai compartilhar a tela com vocês. E tanto é que uma live, na verdade, a gente não falou o tema como foi, né, sobre o autoconhecimento, né, superando o desafio com o autoconhecimento, com as ferramentas, vou chamar de ferramenta, ou a metodologia científica que ela tem, né? Então, nesse workshop gratuito é o seguinte, ela vai explicar direitinho o que é o trabalho, como que funciona, tá? Havendo interesse, a gente tem que ter pelo menos um grupo de 10 pessoas. Eu já estou dentro para participar. Tá? Eu quero. É o primeiro, né, André? Já falei, eu sou o primeiro. Por quê? Porque ela trabalha num outro sistema lá, que são sistemas que são pagos, e o valor, eu tenho certeza, com esse descontaço aí de 40% em média, você não faz isso em lugar nenhum. Porque é um negócio que eu vou falar para você. Porque quando vocês forem mesmo para a mentoria técnica, vocês vão ver que é um desconto bem atrativo mesmo. Muito atrativo. Então, é o seguinte, eu vou meter o bedelho no teu negócio, tá? Quem quer se desenvolver, crescer, progredir, quem realmente tem intenção de montar um negócio, ter uma equipe de limpeza, eu vejo que você não pode perder essa oportunidade. São questão de oportunidades. Eu falei na live passada, gente, 2023, né? A live passada que eu fiz, para quem não viu, falar assim, você está preparado para as oportunidades de 2023? É verdade. Né? E o primeiro tópico que eu coloquei é o seguinte, fique de olhos abertos. A oportunidade não é um cavalo selado que passa de vez em quando. A oportunidade está aí. Eu estou correndo atrás, eu estou buscando as oportunidades. Quando eu entrei no grupo no Clube de Negócios do Sebrae, foi uma oportunidade que apareceu, eu falei, gente, eu não posso deixar passar. Quando a Edilane entrou em contato para fazer a reunião, que a gente chama de matchmaking, né? Ou, vamos falar assim, um a um, uma troca de conhecimento,
eu falei, também eu não vou perder essa oportunidade, né? E é isso, a vida é feita de oportunidades, elas estão aí, não percam. Então, quem quiser, faz o seguinte, manda um direct aqui no Instagram, coloca assim, eu quero participar da mentoria, põe lá, eu quero participar da mentoria, a gente vai fazer um cadastro, aí ela vai ver direitinho a data, tudo direitinho para esse workshop, aí eu disparo, a gente faz um post, eu coloco aqui no Instagram, né? Aí eu vou estar com um contato individualizado de vocês, mando para vocês, e aí no workshop, quem quiser, eu indico o seguinte, cara, façam, eu vou fazer, porque eu também preciso trabalhar algumas coisas em mim, e daí para frente a gente tem outras coisas. Então façam, porque vai ser assim. Eu vou falar um negócio, cara, eu chamo de divisor de águas. Porque, Você tirou a meu, palavra da minha boca, é isso mesmo, é um divisor de águas. É um começa divisor a dar de uns águas. estalos que você fala assim, de repente é um vulcão, gente. Eu falo assim, de repente você está com tanta coisa represada, velho, que na hora que tirar a tampa lá de cima, lá, vai explodir e você vai chegar em lugares que falam assim, cara, e é E por aí. assim, no meu Instagram tem lá, acho que tem 2 depoimentos em vídeos, fora outros tantos que eu tenho à parte também, que não dá pra gente colocar tudo na plataforma, mas assim, tem pessoas que aqui, teve duas que entraram aqui no início, a Sueli e a Vânia, não sei se elas estão por aqui ainda, elas fizeram. Então as pessoas podem falar aí como que é e como que foi a vida delas antes ali, a vida profissional e pessoal também, eu sempre falo isso. Não tem como ficar retido só numa parte da sua vida, vai para ambos os lados ali, né? Então, como que foi para elas quando elas fizeram aí esse mapeamento de perfil? Como que foi descobrir qual que era o perfil comportamental e aí sim, poder se entender, poder ter noção de por que, por exemplo, uma coisa que eu não comentei, tem gente que o outro falou um pouquinho mais grosso com ele, ele vai pro cantinho chorar. Eu falo porque as pessoas falam para mim. Ai, Já Dilane, eu vou aconteceu pro comigo, cantinho não é lá chorar, e muita eu gente fico falando. chorando, eu fico chateado ali, aí eu passo mal, fico com dor de estômago e quero ir embora para casa. Então, é o teu perfil comportamental. Tem que ver o que é isso que as pessoas falam e de repente você se retrai tanto ao ponto de acontecer, por exemplo, um choro, né? Então, assim, parece que é uma coisa muito simples, mas não é. É algo que está no nosso dia a dia. Todos nós, de alguma forma, temos aí esses pontos limitantes e, na contrapartida, temos habilidades aí potencialíssimas e a gente não sabe que tem, não usa, não explora, não usa estrategicamente ao nosso favor. Então, autoconhecimento é isso. Eu conto com vocês, convido vocês, e aí a gente vai fazer uma mentoria muito gostosa, tenho certeza. E vocês depois vão dar um depoimento aqui pra gente. Beleza. Então, aproveitando já que você está pode, né? Vamos parar a live por aqui. Olha, eu falei para você, Dilane, ó, 9h25. Olha só, quase 1h30 de live, hein? E passou rápido, né? Passou muito rápido. E isso que é legal, quando a live é boa, quando o papo é boa, ó, por isso que o nome é Bate-Papo Clean, tá? Quando o bate-papo é legal, gostoso, as pessoas ficam, a hora passa, a gente nem sente. Tem aquela, eu já fiz live que eu fiz meia hora, já não estava aguentando mais, né? E eu estou encerrando, beleza, vamos embora. Gente, foi um prazer estar com vocês. Teremos outras lives aqui com outros assuntos. Vamos fazer lá o nosso workshop técnico. E assim, quem quiser também entrar em contato comigo, fique à vontade, tá bom? E a gente se vê nas próximas lives e no workshop também, tá bom? Foi um grande prazer, um grande aprendizado para mim estar aqui. Um beijo para todo mundo. Antes de eu dar tchau, o Jefferson colocou assim, boa noite. Já fiz mapeamento comportamental com a Edilane, super recomendo, me desenvolvi muito pessoalmente. Obrigado, Jefferson, por você estar aqui na live. Jefferson é um dominante, Jefferson é danado, ele é um dominante. Obrigada, Jefferson. Gente, obrigado. Essa live vai ficar gravada. Cara, pega essa live, manda para o máximo de pessoas possível. Acho que essa aqui é uma das que vale muito a pena. E eu vou esperar vocês mandarem os directs aqui para participar do workshop. Obrigado, Edilane.
e até a próxima live que a gente vai fazer. Eu que agradeço. Tchau, legal. Pessoal. Valeu. Boa noite para vocês. Pessoal. Foi um prazer. Até a próxima quinta. Até mais. Até. Tchau. Tchau.